E dando continuidade ao estudo das teorias sociológicas, vamos agora tratar das teorias do conflito. Enquanto as teorias tradicionais são focadas em explicações biológicas, psicológicas e sociológicas do comportamento criminoso, as teorias do conflito desafiam essas premissas e enfoques tradicionais, argumentando que elas ignoram as estruturas de poder, as desigualdades sociais e as formas de controle que moldam a sociedade. Já tratamos aqui no início do estudo das teorias sociológicas que existe uma classificação doutrinária que divide as teorias sociológicas entre teorias do consenso e teorias do conflito. As teorias do consenso, vamos relembrar esse assunto que é importante, parte da premissa de que a sociedade é estável e a coesão social é baseada no compartilhamento de valores e normas comuns a todos os membros da sociedade. O crime é visto como uma falha de integração ou disfunção, e as leis existem para proteger o bem-estar geral da comunidade. Trazendo aqui para uma ilustração gráfica, para as teorias do consenso, cada indivíduo exerce uma função essencial dentro da sociedade e cada função, cada pessoa se completa com as demais em uma perfeita harmonia, como se fosse um jogo de quebra-cabeças. Peças de um quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente em harmonia com base na cooperação, no consenso. Já para as teorias do conflito, a sociedade é uma arena de interesses opostos. Como a gente pode ver aqui nessa ilustração gráfica que eu trouxe para vocês, imagine uma batalha, uma arena, que é a sociedade, uma arena onde os grupos sociais e subgrupos estão se digladiando em permanente conflito. E a ordem social se baseia, portanto, na coação em que os vencedores dessa batalha impõem aos perdedores, aos grupos dominados. Nesta toada, as normas penais asseguram a ordem social vigente e, portanto, o triunfo, essa vitória do grupo dominante sobre o grupo dominado. Trazendo mais uma vez, fazendo uma analogia, imagine entre as teorias do consenso e as teorias do conflito, imagine uma partida de futebol. Para as teorias do consenso, as regras que regem essa partida de futebol são justas. Elas existem para proteger o espetáculo e garantir que o melhor time vença. O árbitro, nesse caso, é um mediador neutro que aplica essas regras justas criadas para o bem-estar de todos. Sem essa regra, porque sem essas regras, o jogo de futebol, esse espetáculo, seria um caos. Então a gente precisa criar regras justas, né, para o bem comum, para que tudo funcione perfeitamente. Já trazendo essa analogia para as teorias do conflito, o jogo de futebol seria um jogo completamente injusto. A sociedade é injusta. Não é? As regras seriam ditadas pelo grupo dominante. Aqui temos a imagem de o Cartola, não é? O dono do jogo, não é? Que ele cria as regras para que o time patrocinado por ele, para qual ele pertence, o time dominante, não é? Sempre vença a partida contra o crime representado pelo grupo dominado. As regras são injustas e nesse caso, nesse jogo aqui, o árbitro não é um aplicador neutro das regras. Ele nada mais, nada menos aplica a regra, é um instrumento de aplicação dessas regras injustas criadas por esse grupo dominante, por esse cartola. E desse modo, independente da quantidade de jogos, o time dominante sempre vai vencer e esse status quo, essa situação sempre vai se manter, tá? Esse grupo dominado nunca vai ter chance. Então, trazendo essa questão para a realidade, aqui na teoria do consenso não há esse conflito. Todos os indivíduos, não é, vivem em perfeita harmonia e as normas penais existem para manter essa harmonia social. O crime seria uma disfunção, não é, individual, episódica, não é, dessa harmonia e o árbitro, no caso os atores, os profissionais de direito, poder judiciário, Ministério Público e polícia, aplicariam regras justas para manter esse equilíbrio, essa harmonia. Já para as teorias do conflito, o direito penal seria um instrumento a ser aplicado por um grupo dominante para manter uma ordem social injusta. Os grupos dominados, os grupos vulneráveis,
a população, os grupos sociais desprivilegiados seriam o alvo, não é, da seletividade do direito penal a ser aplicada por um juiz não neutro. As principais características das teorias do conflito. Elas partem do pressuposto do conflito estrutural, ou seja, da existência de grupos com interesses opostos que disputam espaço em poder. Tá? A sociedade se baseia na coerção de poder, normas e valores são impostos por grupos dominantes sobre grupos dominados, criminalização como controle social, aí entra a criminologia e o direito penal, já que a lei penal reflete os interesses dos mais fortes. O crime é uma construção social, é um instrumento criado para conter grupos dominados, grupos subalternos, grupos desfavorecidos desta ordem social injusta. Como conclusão, o sistema penal não é neutro, opera como mecanismo de manutenção das desigualdades, manutenção do status quo, manutenção de uma ordem social injusta. Existem várias teorias do conflito, tá? A gente já abordou as teorias do consenso, agora nós estamos nas teorias do conflito, e a professora Mariana Barros Barreiros traz essa divisão, essa classificação, apontando como teorias do conflito. As teorias do conflito cultural, as teorias do conflito social, as teorias do Labeling Approach, ou em português, teoria do etiquetamento social, as teorias críticas, que muitas vezes também são chamadas criminologia crítica, e, por fim, a criminologia cultural. Dessas teorias, o que eu recomendo para vocês é que se atenham especificamente nas teorias do Labeling Approach e nas teorias críticas ou criminologia crítica, que são as mais cobradas em provas, inclusive as mais difundidas na América Latina. Iniciando por uma rápida passagem pelas teorias do conflito cultural, né, como principal representante temos Schelling, e para ele o crime nasce do conflito entre normas de conduta de grupos sociais diferentes. Para ele, todo indivíduo se identifica com normas culturais de algum grupo social, e em sociedades heterogêneas, normas entram em choque. Normas religiosas, políticas, morais, familiares desses diversos grupos sociais entram em choque. E o conflito cultural é nada mais, nada menos do que o conflito de norma e de conduta desses diversos grupos sociais. Tá? Como exemplo, é citado que a mídia pode difundir modas de conduta aceitas por um grupo, mas essas mesmas normas não são rejeitadas por outro. Isso gera tensão entre esses grupos e, portanto, delinquência. Portanto, para essas teorias do conflito cultural, a criminalidade seria resultado de uma tensão cultural entre normas culturais de grupos sociais distintos. Quanto mais heterogênea a sociedade, maior a probabilidade de conflito e, portanto, maior a probabilidade de condutas delitivas. Temos ainda as teorias do conflito social, numa rápida passagem aqui para a nossa revisão. Segundo essas teorias, a ordem social não é unitária. A partir da década de 50 dos Estados Unidos, os representantes dessa teoria identificaram que, diante de uma sociedade pluralista, antagônica e estratificada, que abarca grupos e subgrupos com diferentes valores, cada grupo ou subgrupo diferente busca conquistar espaços sociais e isso gera conflito, ou seja, conflito entre busca de espaços entre os diversos grupos que pertencem a uma sociedade pluralista e antagônica. Um dos principais representantes da teoria do conflito social é Ralph Dahrendorf, e para ele a sociedade vive em um conflito permanente de interesses de grupos e subgrupos com diferentes valores. Esse modelo conflitual, exposto por Ralph Dahrendorf, ele tem alguns postulados. Primeiro, historicidade. A sociedade está sempre mudando. Explosividade. Os elementos sociais são contraditórios. Terceiro, disfuncionalidade. Cada elemento da sociedade contribui para a mudança. Coação. A sociedade se mantém porque alguns exercem coação sobre os outros. Para Dahrendorf, resumindo esse modelo da teoria do conflito social, esse modelo sociológico se assenta em três pilares. A relação de domínio da sociedade entre um grupo sobre outro gera conflito e o conflito gera mudança.
Então, são três elementos: dominação, o grupo domina o outro, nessa disputa permanente, não é, por espaços, um grupo acaba dominando o outro. Esse domínio de um sobre o outro gera um conflito, e esse conflito gera mudanças sociais. Então, seriam esses os três pilares do modelo sociológico de Ralph Dahrendorf: dominação, conflito e mudança. Então, dando seguimento ao estudo das teorias do conflito, temos agora o Labeling Approach. Essa teoria surgiu na década de 60 nos Estados Unidos e rompe com a ideia de que a sociedade vive em um consenso. É importante observar que ela tem alguns sinônimos. Ela também é chamada de teoria da rotulação ou teoria do etiquetamento, teoria da reação social ou interacionismo simbólico, porque ela foca nas interações entre o indivíduo e as instâncias de controle social formal, entre as agências de controle da criminalidade. Tá? A ideia central do Labeling Approach é que ela retira o foco do porquê o indivíduo delinque para focar em como é que o sistema reage à postura de determinados indivíduos. Ela troca a pergunta: por que o indivíduo comete o crime? Pela pergunta: por que somente certas condutas e somente certas pessoas são selecionadas e etiquetadas como criminosas pelo sistema, enquanto outras condutas e outras pessoas são ignoradas? Como funciona essa seleção realizada pelas agências de controle formal do crime? Para o Labeling Approach, o crime nada mais é do que uma construção social. O crime não existe por si só. A desviação, não é, como os sociólogos traduzem, né, o ato criminoso, o crime, não é uma qualidade inerente ao ato. Ela não existe por si só, mas é um atributo conferido pela sociedade. O crime, portanto, é o resultado da interação entre o autor do fato, a vítima e as instâncias de controle social, o elemento mais importante, segundo esses teóricos. Por isso que se fala em interacionismo simbólico, é porque o crime é resultado dessa interação, tendo como principal elemento as instâncias de controle social. Tá? Imagine um jogo de futebol onde a falta não existe até que o juiz apite. Para esta teoria, o apito, a reação da polícia-juiz, é o que realmente define o que é a falta, o crime, e quem é o infrator. Então, essa analogia eu acho que explica bem, não é, a teoria do Labeling Approach, em que o crime só existe a partir do momento em que as agências de controle social formal, não é, perseguem, investigam, realizam a persecução penal e atribuem aquele fato àquele indivíduo. Mas para essa teoria, outras pessoas e outras condutas que também seriam, que poderiam ser merecedoras, né, desse apito, dessa atuação das agências de controle social formal, não são flagradas, não são constatadas, não são apitadas. E por que isso ocorre? Para o Labeling Approach, as agências de controle social formal, no caso Polícia, Ministério Público e Justiça, funcionam como filtros. Elas selecionam quais condutas serão processadas e quais serão ignoradas. Isso significa, meus alunos, seletividade. O sistema escolhe quem vai etiquetar, sobre quem vai atuar. Por isso, teoria do etiquetamento. Tá? Segundo essa teoria, a atuação da polícia cria o delito para a sociedade. O que fica de fora da atuação policial judicial nem chega a ser reconhecido como delito socialmente. O sistema de controle formal não reage ao crime, na verdade, ele cria o delito. Essa é a teoria do etiquetamento. O crime é construído, é fruto de uma construção das agências de controle: polícia, Ministério Público e Justiça. Tá? Como já foi dito, segundo a metodologia do Labeling Approach, não é, há uma mudança do paradigma do porquê para o como. Ocorre a substituição do paradigma etiológico, ou seja, da busca das causas biológicas ou sociais do crime, pelo foco nos processos de criminalização. Há também, segundo os teóricos, uma mudança de metodologia se adotando a chamada introspecção simpatizante.
O que é isso? É a busca para compreender a realidade criminal pela ótica do rotulado, ou seja, pela ótica do infrator. Eles analisam como o indivíduo etiquetado percebe a sua realidade e investigam ainda os efeitos da estigmatização, ou seja, dessa seleção das agências de controle formal que exercem sobre esses infratores. Quais são os efeitos dessa seleção sobre eles? Um dos principais representantes da teoria do Lebesgue Approach é Howard Becker. Ele expôs os seus estudos numa obra chamada Outsiders, de 1963, e inicialmente ele apresenta o conceito de desviação. Os interacionistas, como são chamados, né, os teóricos do etiquetamento social, evitam utilizar os termos crime e criminoso. Eles preferem utilizar o termo desviação, porque o rótulo, segundo eles, o rótulo de criminoso já carrega um juízo de valor. Tá? Para Howard Becker, né, os grupos sociais criam regras e quem viola essas regras é considerado, é rotulado outsider, ou seja, aquela pessoa que está fora do grupo. Por isso o nome Outsiders, né, o nome da obra dele, inclusive, faz referência a essa situação. O outsider é é aquela pessoa que foi etiquetada como estranho ao grupo por quebrar regras criadas por esse próprio grupo. E ele afirma que o importante não é identificar por que esse outsider violou a norma. É importante estudar uma variável que ele chama variável oculta. O foco não deve ser por que esse indivíduo fez isso, violou essa regra social criada por esse grupo específico, mas o processo de julgamento e rotulação. Isso é o que importa, entender como esses grupos sociais que criaram as regras, não é, realizam o processo de julgamento e rotulam aquele indivíduo como outsider, como desviante. Beck apresenta ainda esse conceito de profecia autocumprida, que é um conceito, inclusive, que foi retirado de Robert Merton, lá na teoria da anomia. O que é que Beck afirma? Segundo essa profecia, que primeiro ocorre essa desviação primária, o ato inicial que todos podem cometer. Segundo, durante o julgamento, né, o processo judicial, reduz a autoestima do réu por meio de cerimônias degradantes. E em razão dessa cerimônia degradante, dessa estigmatização, não é, do acusado, desse infrator, desse desviante, não é, ocorre a desviação secundária. O indivíduo, agora rotulado como desviante, no caso rotulado como criminoso e excluído da sociedade, une-se a outros iguais e passa a agir conforme o rótulo recebido pela sociedade. Em inglês, Hall Engulfment, que já é a contribuição, inclusive, de outro autor que a gente vai ver aqui mais adiante. Tá? Então, essa é a profecia autocumprida. Desviação primária, o ato inicial, cerimônias degradantes, não é? A degradação que o sujeito sofre ao ser rotulado como criminoso, ao ser excluído da sociedade, não é? Então ele passa, após essa cerimônia degradante, a se unir aos iguais, né, a quem a sociedade também excluiu, e passa, portanto, também a agir segundo esse rótulo. Essa é a profecia autocumprida e, portanto, o início da carreira criminal desses indivíduos. Ela pode ser resumida por meio da analogia. Tanto disseram que ele é um criminoso que ele agora se tornou efetivamente. Então eu trouxe aqui um esquema dessa profecia autorrealizável, não é? Que é um conceito retirado de Merton, sobre o qual Howard Becker também trabalha, não é? Na teoria do etiquetamento social. Primeiro ocorre a desviação primária, que é aquele ato que qualquer um pode cometer. Depois, o indivíduo é submetido a essas cerimônias degradantes, que é um conceito retirado de Harold Garfinkel, tá? Que são os rituais formais que rotulam indivíduos como criminosos e esmaga a autoestima dele. Tá? A cobertura midiática, o julgamento exposto, que reforça o estigma de criminoso dele, e uma nova identidade estigmatizada. O indivíduo é taxado, rotulado como criminoso. Como terceira fase, temos o Role Engulfment, que é exatamente o domínio do rótulo e mudança de identidade.
esse rótulo de criminoso afeta o indivíduo, né? Afeta esse desviante, como ele se vê, a sua autoimagem e como os outros o percebem. E ele acaba aceitando essa imagem de criminoso. E ele mergulha, então, no papel de delinquente. Ele mergulha na carreira criminal. Mergulhando na carreira criminal, ele pratica, portanto, a desviação secundária, de tanto ser chamado de criminoso, marginalizado e excluído do mercado formal de trabalho, ele acaba se tornando um criminoso profissional. Essa é a profecia autorrealizável de Merton, não é? Que a teoria da reação social ou etiquetamento, né, aperfeiçoa, ela reforça essa teoria por meio, né, desses conceitos de cerimônias degradantes e Role Engulfment, que é a aceitação do indivíduo do rótulo da imagem, não é, que os outros têm dele de criminoso, dando-se início, portanto, à desviação secundária e à carreira criminal. Ainda dentro da teoria do etiquetamento social, temos a contribuição de Erving Goffman, não é, sobre o estigma, que é um atributo que gera profundo descrédito ao indivíduo. A sociedade reduz a pessoa, não é, o infrator, a uma única característica negativa. Exemplo, ex-detento. Ele traz ainda o conceito de instituições totais, que são locais com barreira ao mundo externo, as prisões e os manicômios, onde a vida é totalmente regulada por uma autoridade única e uma rotina rígida. Nesses locais ocorre a mortificação do eu, ou seja, o desculturamento e a morte do eu civil, ao ser admitido nos estabelecimentos prisionais, a perda do nome, a atribuição de um número em uniforme padrão e privação dos pertences pessoais do infrator. Então, essa mortificação do eu, aliada à perda total da intimidade do indivíduo, ou seja, revistas íntimas, ambientes sujos, dossiês sobre seu estado, sobre sua personalidade, contribuem para a estigmatização, a mortificação do eu e, como resultado, o indivíduo, não é, o interno, assume papéis de submissão para sobreviver, tornando-se inadaptado para a vida livre. Então, diante de tudo o que foi exposto, esses teóricos, né, esses interacionistas, né, os teóricos do Labeling Approach, propõem como solução, né, diante de tantos problemas verificados, para reduzir os danos dessa rotulação, eles propõem descriminalização, ou seja, deixar de considerar certas condutas como crimes, diversificação, ou seja, menos resposta penal. Nós vemos que o sistema é seletivo, não é? Ele rotula, não é? Os indivíduos iniciam carreiras criminais dentro dos estabelecimentos prisionais através da mortificação do eu, da adaptação, da assunção daquela imagem de criminoso, não é? Então, o ideal seria menos resposta penal, tá? Devido ao processo legal, respeito absoluto às garantias para evitar cerimônias puramente degradantes durante o julgamento e desinstitucionalização ou desencarceramento. Por óbvio, preferência por penas alternativas fora do cárcere. O que a gente pode resumir aqui das políticas criminais chamadas 4Ds do Labeling Approach é que se a gente já viu que para esses teóricos, eu estou sempre falando, tá, pessoal, da teoria, eu não concordo, na verdade, eu não concordo com o nada ou quase nada dessa teoria, mas estou falando de acordo com a teoria. E eles propõem, diante de todos esses problemas verificados, não é, essa política de 4D, descriminalização, diversificação, menos resposta penal, devido processo legal, tá, e desencarceramento, preferência por alternativas fora do cárcere, tá? É, existem inúmeras críticas que se fazem às teorias do Loblin Approach. Eu trouxe aqui as de Garcia Pablo de Molina, né, Antônio Garcia Pablo de Molina, que essa teoria ela simplesmente ela se desinteressou pela gênese do crime, ou seja, pela etiologia do crime. Ela explica como o sistema reage, né? Afirma que o sistema penal reage daquela forma, de forma seletiva, etiquetando o criminoso, não é? Enclausurando ele em instituições totais, promovendo a morte do eu, do indivíduo, da sua autoimagem e fazendo com que ele adira, não é, aquela autoimagem, que ele acredite realmente
e aí ele se junta a outras pessoas excluídas para então cometer crimes, ele assume aquela nova identidade e inicia a carreira criminal, tá? O Leblanc Approach faz essa leitura da reação do sistema penal, tá? Mas ele se esquece de explicar por que o indivíduo praticou aquela primeira conduta criminosa, não é? Ele simplesmente não explica. Fica no vácuo essa questão. O porquê inicial do primeiro desvio, eles chamam de desvio, fica no vácuo, tá? E também Molina chama atenção para o paradoxo da cifra oculta, também chamada cifra negra. Se o crime só existe quando há etiqueta, reação, tá? Como podemos falar em cifra oculta? Os crimes que ocorrem, mas não são descobertos. Se não foi descoberto, não houve etiqueta, logo para esses teóricos do Leibniz Approach, o crime sequer existiria. Mas a gente sabe que eles existem. O fato do crime não ser comunicado, não ser registrado na polícia, não chegar formalmente, não é, ao conhecimento das agências de controle, polícia, Ministério Público, não significa que o crime não existiu. Então essa teoria do etiquetamento sofre uma crítica exatamente por afirmar essa natureza constitutiva da reação ao delito, quando na verdade o crime na verdade já ocorreu anteriormente, tá? A atuação das agências de controle formal é posterior, secundária a esse momento do nascimento do crime. Tá? Exemplo didático: um indivíduo desvia dinheiro de uma empresa por 10 anos sem nunca ser descoberto. Para Molina, o crime existe materialmente, é óbvio. Para o Labeling Approach, como não houve reação, seleção, etiquetamento de criminoso para o autor desse desvio, não haveria crime, o que é, obviamente, na minha visão, um contrassenso jurídico dessa teoria, né? Ao afirmar que o crime não existe por si só, seria uma mera construção. Mas fica aí a contribuição, não é, desses autores para que a gente reflita sobre esse tema. Além do mais, Molina critica o determinismo falho, já que essa teoria sugere que a etiqueta gera inevitavelmente a carreira criminal. E Molina refuta isso. Muitos são etiquetados como criminosos, ou seja, muitos respondem em um processo criminal, não é? E não recidem, né? Enquanto outros tornam-se criminosos profissionais sem nunca terem sido presos antes. Ou seja, existem carreiras criminais, né? Indivíduos que cometeram dezenas de crimes graves, inclusive, ou então crimes patrimoniais, furtos, roubos, enfim, e nunca foram presos. Então, como é que se explica essa carreira criminal de quem nunca foi rotulado, etiquetado, nunca foi posto numa instituição total, nunca teve o seu eu negado, sua identidade rasgada? Não é? Essas carreiras criminais, como se explica? Vitimização do delinquente. Ao focar apenas na reação opressora da sociedade, essa teoria transforma o autor em vítima do sistema, ignorando o dano real que ele causa à vítima e à sociedade. Essa crítica é bastante pertinente, né? Essa vitimização do delinquente é uma das consequências dessa teoria do Leibniz Approach, que no Brasil e na América Latina tem uma fortíssima influência no nosso sistema de justiça criminal. Proteção de bens jurídicos. A crítica de Molina reforça que o crime não é apenas uma construção, mas uma violação de bens jurídicos tutelados. É óbvio, né? Que o assassinato, o homicídio, por exemplo, o estupro, o latrocínio, o sequestro, ele não é uma construção das agências de controle formal, não é uma construção do Ministério Público, não é uma construção da sociedade, também não é uma construção, não é, de determinado grupo social específico. Não é um homicídio, o estupro, o latrocínio protegem bens jurídicos, né, tutelados pelo ordenamento jurídico, por se traduzirem em bens jurídicos fundamentais, né, em valores éticos que são fundamentais para a gente viver em harmonia social, sem o qual a sociedade não coexistiria. Não conseguiríamos coexistir sem a proteção, né, desses valores, desses bens jurídicos. Então, é, a teoria do etiquetamento simplesmente passa por cima dessa questão da necessidade de proteção de bens jurídicos. E por último, fragilidade empírica. Né? Os estudos do Labeling Approach não demonstram de forma consistente que o etiquetamento destrói inevitavelmente a autoimagem do criminoso, que o sistema penal gera mais crime do que previne. Ou seja, aquela alegação, né? Aquele conceito de instituição total,
que o indivíduo perde a sua identidade e assume a nova identidade de criminoso após ser rotulado, após ser excluído, após ser etiquetado, ela carece de base empírica sólida, ou seja, não há uma base empírica suficiente para afirmar que isso realmente ocorre. Tá? Apesar das críticas, o Liebling Approach tem profundos reflexos, né, na nossa legislação, e a doutrina costuma citar, né, a transação penal e a suspensão condicional do processo, não é? A política dos 4D seria a diversão, né, outras respostas que não as penais, né, para a prática de delitos. A Lei 9.714/98, que instituiu penas alternativas e ampliou as possibilidades de pena restritiva de direito em vez da prisão, que a política, lembrando as políticas de 4D, seria a desinstitucionalização ou desencarceramento, aplicação de penas alternativas, tá? E a Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210 de 84, tá? Ao criar, né, ao estabelecer o regime progressivo e o contato com o mundo externo, visando mitigar o chamado desculturamento de Goffman. Conclusão e revisão, que é um tema importante, tá? Para Becker, o crime é uma etiqueta política e social e não algo natural, não é algo que existe intrinsecamente, tá? Para Goffman, as prisões são instituições totais que mutilam a personalidade do infrator, tá? A seletividade, para eles, o sistema penal funciona como uma peneira que escolhe quem rotular, tá? O paradigma da reação social, não é? A teoria do Labeling Approach desfoca o foco da causa do crime, da causa primária do crime, para os mecanismos, para os processos de criminalização e para o poder de definir quem é o criminoso. Tá? Eles questionam: o sistema penal resolve o crime ou apenas cria o criminoso? Ela tem forte influência no Brasil e na América Latina e sofre variadas críticas, como eu acabei de mostrar, não é? Entre elas, a substituição do médico científico rigoroso por preconceitos políticos e ideológicos. E agora, dando continuidade ao nosso estudo, vamos seguir para a criminologia crítica. Bem, a origem da criminologia crítica costuma ser atribuída nos Estados Unidos e na Inglaterra na década de 1970, e ela tem forte base no marxismo de Karl Marx. Embora Marx não tenha escrito especificamente sobre, não é, a sua teoria relacionada à criminologia, a criminologia crítica também é chamada de criminologia marxista por ter as suas bases filosóficas, as suas raízes retiradas do marxismo. Tá? Também é chamada de criminologia radical ou nova criminologia. E as suas ideias centrais são as seguintes: a criminalidade é interpretada como um reflexo das injustiças e tensões inerentes ao capitalismo. Vejam que quando a gente aborda, não é, as teorias do conflito, a gente fala sempre entre grupo dominante e grupo dominado, entre tensões entre grupos sociais, entre um conflito permanente, entre grupos sociais que buscam poder, que buscam espaço. Né? A criminologia crítica, ela afunila essas teorias conflituais para estabelecer que o capitalismo, o modo de produção capitalista, na verdade, é a causa de tudo, tá? Para a criminologia crítica, o direito penal não serve para fazer justiça, não serve para manter a harmonia social, não serve para garantir a proteção de bens jurídicos fundamentais, mas sim para a manutenção do modo de produção capitalista. Então, a criminologia crítica tem como foco desmascarar a suposta neutralidade do direito penal. Mais uma vez, a pergunta deixa de ser por que o indivíduo delinque, que é a pergunta feita, respondida pelas teorias do consenso, pelas teorias etiológicas do delito, que buscam as raízes do crime, para a quem serve o sistema penal. E eles respondem, a gente vai ver, o sistema penal serviria para esse grupo dominante, no caso, os detentores do capital, esse grupo dominante, esse grupo vencedor, manter o status quo e manter a classe trabalhadora, não é, sob controle. Existem 5 postulados fundamentais da criminologia crítica,
e nessa revisão é importante a gente abordar elas de forma resumida, né? Abordar esses postulados de forma resumida. Fundamento conflitual. Para a criminologia crítica, o crime nasce do conflito de classes, como já foi dito, não de uma patologia, não de uma anormalidade do autor da infração. Seletividade, assim como na teoria do etiquetamento, não é? O sistema escolhe sua clientela nos estratos mais baixos. Desviação secundária. O foco está no etiquetamento e na estigmatização. Assim como já falamos sobre a teoria do etiquetamento, os postulados da criminologia crítica, da teoria crítica, também foca na questão do etiquetamento e na estigmatização do infrator. Atitude empática. A criminologia crítica também defende um olhar humanizado para o desviado comum e rigoroso para o delinquente dominante. Tá? E abolicionismo. A criminologia crítica demonstra uma desconfiança total na prisão como solução para a criminalidade. Eles apresentam, não é? Eles defendem uma crise da função ressocializadora. Para a criminologia crítica, a prisão, não é, a pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional, não tem nenhuma função ressocializadora. Até porque essa consequência é uma consequência natural dessa premissa de que o direito penal serve para manter esse status quo, essa, esse domínio da classe dominante, né, dos detentores de capital. Então, logicamente, se o direito penal é só um instrumento para manter esse status quo, essa ordem social injusta, esse sistema, esse modelo econômico, então não há que se falar em ressocializar um criminoso que muitas vezes é visto como vítima, não é? Como resultado dessa estrutura capitalista defeituosa, causadora de desigualdades sociais. Inicialmente, temos as fontes iniciais da criminologia crítica, que costuma se atribuir a Hust e Kitzmeier. Tá? Segundo eles, o sistema penal acompanha as necessidades do mercado de trabalho. Como exemplos históricos, eles afirmam que quando a mão de obra era abundante, se praticava penas cruéis e a eliminação física, não é a pena de morte. Diante da escassez de trabalhadores, num período histórico de escassez de trabalhadores, as penas eram aplicadas na modalidade privativa de liberdade com exploração do trabalho, ou seja, com trabalho obrigatório. E após a Revolução Industrial, a pena passou a ser de prisão com vigilância, rotina, ordem, submissão, que combina com a lógica industrial de disciplina do tempo e do comportamento. Então ele faz uma associação entre as modalidades de sanções penais e o período histórico de cada modelo econômico. Tá? Então, eles concluem que na prisão nada mais é, hoje em dia, do que uma forma burguesa de punição. Eles fazem essa associação, são as fontes iniciais da criminologia crítica, obviamente, que são iniciais porque posteriormente, né, a criminologia crítica é um guarda-chuva que alberga diversas teorias, diversas correntes de pensamento, seguindo esses 5 postulados fundamentais, mas não se resume só a esse pensamento inicial desses dois autores. E aí, eu não vou me alongar muito, mas e aí existem várias, como eu disse, não é? Várias contribuições, vários representantes da criminologia crítica. Chambliss e Seidman afirmam que o Estado não é um árbitro neutro, assim como a gente já falou naquela nossa analogia do jogo de futebol, né? Faz parte da luta de classes e o poder legislativo responde a grupos de pressão. As leis favorecem quem tem poder econômico e político. E trazendo aqui um dos principais representantes, que costuma ser inclusive citado em provas de concurso, Alessandro Barata, é um autor italiano. Para ele, o sistema penal é um mecanismo de reprodução das desigualdades. Tá? A escola não é neutra, ela valoriza a linguagem e o comportamento das classes altas. E o aluno pobre, que tem um repertório diferente, é rotulado como mau aluno ou incapaz. Então, ele fala que tanto a escola como a prisão selecionam e marginalizam, operam com estigmatização e reforçam essa hierarquia social decorrente desse sistema capitalista, tá? E ele defende também aquela profecia autorrealizável que já mencionamos anteriormente,
ao afirmar que, ao receber o estigma de fracassado na escola, o jovem assume essa identidade e o sistema penal apenas completa o serviço, transformando o mau aluno em criminoso. Então ele faz meio que uma adaptação daquela profecia autorrealizável das carreiras criminosas, que a gente já abordou na teoria do etiquetamento, dizendo que escola e prisão se completam para estigmatizar, para transformar um indivíduo em criminoso. Ele traz também, Alessandro Barato, o conceito de segundo código, que seria um código oculto de seleção penal, é mais ou menos o que a gente abordou na teoria do etiquetamento, que seriam regras implícitas, ou seja, não escritas, né? É por isso que ele chama de segundo código, que direcionam a polícia e juízes a buscarem o crime apenas nos bairros periféricos. E aí ele faz a diferenciação entre criminalização primária, que é o ato de criar lei, o legislativo, e aí ele afirma que essa lei, assim como todas as teorias do conflito, ele diz que essa lei não é neutra e é feita para proteger o patrimônio e os valores da classe dominante, ignorando os danos causados pelos mais ricos. Tá? Essa lei refletia a moral burguesa, no caso, reflete. E a criminalização secundária, e aí ele diz que é aqui que opera o segundo código, são regras não escritas de etiquetas e preconceitos que faz com que as agências de controle formal busquem o criminoso apenas nos estratos sociais mais baixos. Essa criminalização secundária opera com estereótipos. Então, a criminalização primária, criação de leis, reflete a moral burguesa, e a secundária operaria com esses estereótipos, com essas regras ocultas para criminalizar apenas os indivíduos dos estratos sociais mais baixos. Então, Barata também critica o mito da ressocialização pelo cárcere, afirmando que a prisão produz exatamente o oposto, estigmatização, que a gente já abordou, o rótulo de bandido altera a identidade do sujeito, ele passa a se ver como o sistema o vê, facilitando a residência, e aí se comunica, né, com a teoria do etiquetamento, que também é uma teoria crítica. Desculturação, ele apresenta o conceito de desculturação, o preso perde as habilidades necessárias para viver em liberdade, tá? Perde o ritmo de trabalho, o convívio familiar e a autonomia individual. E a aculturação, ou seja, o indivíduo aprende as normas da subcultura carcerária. Ele é educado para ser um bom preso ou um criminoso profissional, garantindo sua permanência na população criminosa. Então, a desculturação seria a perda das habilidades, né? Ele se torna inapto, ele perde as qualidades necessárias para viver em sociedade, não é? Dentro da prisão, e mais vai além. Além de perder as qualidades que ele possuía necessárias para o convívio normal na sociedade, junto à sua família, no trabalho, ele também aprende as normas da subcultura carcerária. É, assim como na teoria do etiquetamento, o indivíduo, ele defende que o indivíduo, não é, ao seguir aquelas normas de intensa disciplina, uma autoridade única e perder sua identidade dentro da prisão, ele acaba se tornando um bom preso ou um criminoso profissional, iniciando assim a sua permanência na carreira criminal, passando a praticar, portanto, novos desvios. Então, como política criminal, ele defende uma política criminal alternativa. Ele não quer apenas reformar a prisão, mas propõe uma mudança na lógica do poder. Ele defende a despenalização da criminalidade de rua, ou seja, crimes leves motivados pela pobreza não deveriam ser resolvidos com prisão, mas com políticas sociais e sanções civis e administrativas, né? Foco nos poderosos, ampliar o controle penal sobre crimes que realmente geram grandes danos sociais, como crimes ambientais, financeiros e contra a saúde pública, e uma reforma estrutural. A criminalidade só diminuirá quando houver a abolição das desigualdades de riqueza e poder. O sistema penal deve ser substituído por algo que promova a justiça social. E aqui é interessante porque às vezes a gente não entende muito bem como funciona essa questão da despenalização, né, da criminalidade, o desencarceramento, como agir diante dos crimes contra o patrimônio. E esses autores eles defendem realmente que a prisão não soluciona e nunca vai solucionar esses crimes, especialmente esses crimes que seriam motivados pela pobreza, segundo eles. Tá? É, para eles, a única coisa que resolveria
a criminalidade, a resposta correta, a resposta de controle para a criminalidade correta seria uma mudança na estrutura social. Que, enfim, ele é uma mudança no modo de produção do nosso sistema capitalista. A Barata, em alguns artigos, em seus livros, acredita que o sistema socialista seria muito mais efetivo e adequado como resposta, não é, definitiva para controlar, não é, para o comportamento delitivo do que qualquer outra resposta penal do nosso sistema punitivo tradicional, que se traduz basicamente em pena privativa de liberdade. Então, aqui trazendo a questão para vocês do SEBASP, ano 2025, prova de delegado da Polícia Civil do Ceará, em sua crítica ao modelo carcerário das sociedades capitalistas contemporâneas, Alessandro Barata analisou os efeitos do encarceramento, tendo distinguido duas dimensões centrais: a desculturação e a aculturação carcerária. Então, exatamente esses dois conceitos que acabamos de mencionar aqui em Barata: desculturação e aculturação. Então, consoante essa análise, a aculturação prisional representa um mecanismo de resistência do preso em face da repressão estatal, sendo expressão autêntica de autonomia política e reabilitação moral. Isso não tem nada a ver com o conceito de aculturação de Barata. O cárcere, embora cause certo abalo psíquico inicial, cumpre efetivamente a função de ressocialização ao proporcionar autorreflexão e ruptura com valores antissociais, desde que mantido isolamento do preso. Isso, Barata, ele não acredita no cárcere, ele não tem nada a ver com o conceito de desculturação e aculturação carcerária. A prisão produz um processo de ressocialização espontânea. Já começou errado, né? Barata acredita que a prisão não ressocializa, é um mito. Letra D. O modelo prisional contemporâneo, ao evitar a interferência de lideranças internas, assegura a função educativa do encarceramento. Também não, né? Barata não acredita na função educativa ou ressocializadora do encarceramento. E ao contrário da afirmação que desestimula a formação de identidades criminais, ele acredita que o modelo prisional contemporâneo estimula a formação de identidades criminais. E, por fim, a experiência carcerária constitui mecanismo de controle social formal, cuja função é, em grande parte, reprodutora da exclusão, promovendo o afastamento do preso dos valores sociais convencionais e facilitando a sua adaptação à lógica carcerária. Exatamente o que foi dito sobre o conteúdo de Alessandro Barata dentro da criminologia crítica. Ele afirma, não é, que a desculturação é exatamente a perda das habilidades necessárias para viver liberdade, não é? O preso perde o ritmo de trabalho, se afasta do convívio familiar e de sua economia. Isso aqui é uma perda, desculturação. E a aculturação, também chamada de prisionalização, e ele aprende as normas dessa subcultura carcerária, tornando-se um criminoso profissional. É exatamente o que diz aqui a letra E, portanto, a letra E está correta. Muitas vezes também se faz menção, né, à teoria de Michel Foucault, em Vigiar e Punir, de 1975. Eu, no meu primeiro período da faculdade, nós fomos expostos às teorias de Foucault, embora ele não seja considerado um criminólogo crítico, mas ele escreve, nem é um marxista clássico. No entanto, ele era um filósofo sobre a genealogia do poder, e a sua obra Vigiar e Punir tornou-se sim um dos pilares filosóficos e intelectuais da criminologia crítica. E onde é que está o ponto de conexão? É porque Foucault ele critica a neutralidade do sistema penal. E nós vimos aqui que a criminologia crítica também afirma que o sistema penal não é neutro, ele reproduz as relações de poder do sistema capitalista. Tá? Foucault diz que a prisão não nasce por humanização, não é subvalização moral e é uma tecnologia de política de controle, exatamente o que defende a criminologia crítica. Foucault desmonta esse mito da neutralidade penal, exatamente o que os críticos defendem. Foucault também fala do poder disciplinar, que a prisão seria um laboratório de controle social, uma fábrica de delinquentes, um instrumento de gestão das ilegalidades. E esse tipo de conteúdo dialoga diretamente com a tese da criminologia crítica, de que o sistema penal produz delinquência, não reduz, e sim produz delinquência.
Foucault também aborda em sua obra a prisão como instrumento de gestão social. Para ele, a prisão fracassa em reduzir o crime e tem uma utilidade política. Ela organiza e administra ilegalidades, e isso ecoa com a ideia de desconstrução da legitimidade penal. Portanto, a criminologia crítica, enquanto a criminologia crítica diz que o sistema penal seja a dominação da classe, ou seja, da classe capitalista, né? Foucault diz que o sistema penal é uma tecnologia de produção de corpos dóceis e gestão das ilegalidades. Então, ambos convergem, criminologia crítica e Foucault, para uma crítica ao mito da neutralidade do sistema penal e da inutilidade da prisão. Na verdade, para Foucault, a prisão tem até utilidade, mas a utilidade seria organizar e administrar ilegalidade. Seria uma técnica de controle, uma técnica de dominação. Por fim, dentro ainda das vertentes da criminologia crítica, das teorias críticas, temos a criminologia cultural. E o que é criminologia cultural? É um desdobramento da criminologia crítica. É o estudo do crime como uma construção de significados. Para essa teoria, o crime não é apenas uma quebra da lei, mas uma forma de expressão e estilo. E como exemplo, a doutrina costuma citar o grafite, os rituais de tribos urbanas que colidem com o controle do Estado. Embora a doutrina fala grafite aqui, né? O grafite autorizado pelo poder público não é crime, é bom que se diga isso, né? Aqui se fala a pichação, né? A pintura não autorizada nos espaços públicos e particulares. Então, as três ideias-chave da criminologia cultural: a sociedade líquida e o medo. Segundo esse entendimento, vivemos em um mundo de laços frágeis, Bauman, e essa insegurança faz com que a sociedade clame por vigilância total e punição severa contra quem é diferente, ou seja, a criminalização da diferença. Também outra ideia-chave seria a alterização, de altering, tá? O sistema cria a figura do estranho, a doutrina costuma citar como exemplo o punk, o imigrante, o funkeiro, e o rotula como naturalmente mal para justificar o controle social sobre esses grupos. E, por fim, a falha das estatísticas. Dados criminais são produtos de filtros institucionais e agendas políticas. Praticamente, para a criminologia cultural, não é? A, há uma criminalização contra quem é diferente, contra quem pensa diferente, como quem age diferente, quem não se adequa ao modelo de classe média, ao modelo cultural dominante. Seria mais ou menos o estudo segundo esse foco da criminologia cultural, sendo, portanto, um desdobramento da criminologia crítica aplicada não sobre o viés do sistema capitalista ou socialista, como a gente já mencionou, mas sobre o viés da cultura. Então, analogia didática, para que vocês possam entender, imagine o crime como uma performance. Para a lei, o grafite é apenas um dano ao patrimônio. Para a criminologia cultural, é um grito de resistência e identidade de um grupo que não se vê representado no sistema. Conclusão: a criminologia cultural desloca o foco do crime como mera infração legal para o crime como produção simbólica inserida em disputas de poder e significado. Ela propõe compreender, antes de punir, como cultura, identidade e desigualdade modam tanto o desvio quanto sua criminalização. E agora, partindo para teorias não críticas, mas eu preferi incluir essas teorias que muitas vezes são classificadas como sociológicas dentro do nosso tempo por elas serem cobradas em prova. Mas aqui eu acabei definindo inserindo elas como outras teorias sociológicas, embora os manuais de criminologia costumem colocar essas teorias que nós vamos abordar agora em modernas políticas criminais, ou então outras políticas criminais, enfim. Mas eu vou tratar essa categoria aqui como outras teorias sociológicas exatamente para a sua cobrança em prova. Teoria das janelas quebradas. Essa teoria tem origem em James Wilson e George Kelly, em 1982, e a ideia dessa teoria é que existe uma relação direta de causalidade entre desordem e criminalidade. Para ela, se sinais de desordem não são reprimidos, eles transmitem a mensagem de ausência de autoridade.
geram deterioração progressiva do espaço urbano e estimulam crimes mais graves. Efeito dominó. A percepção de descontrole atrai marginais, afugenta cidadãos ordeiros e transforma o espaço público em terreno fértil para o crime organizado. Uma analogia, vocês imaginem um jardim. Se você não arranca a primeira erva daninha, que seria o primeiro pequeno delito, logo o jardim inteiro será tomado pelo mato, crime violento. Então, o experimento de Philip Zimbardo. Didática do desleixo. Para provar a eficácia, dessa teoria, um experimento social foi realizado com 2 carros abandonados. Um carro foi abandonado no Bronx, lá em Nova York, na cidade de Nova York, um bairro extremamente conturbado, tá? E o carro foi depredado em 30 minutos. Também um carro foi abandonado em Palo Alto, um bairro rico da Califórnia, e o carro ficou intacto por uma semana. Então Zimbardo, o autor desse estudo, desse experimento, resolveu quebrar a janela do carro, depois dessa primeira semana. O resultado, em poucas horas, o carro no bairro rico, lá de Palo Alto, foi saqueado e destruído. Ou seja, bastou o Zimbardo quebrar uma janela para que criminosos infratores saqueassem e destruíssem completamente esse veículo, ainda que estivesse no bairro rico. E a conclusão do Zimbardo é: o crime não é apenas sobre pobreza, até porque esse carro, em Palo Alto, não estava num lugar frequentado por pessoas pobres. É sobre o afrouxamento do controle social e a sensação de impunidade. Essa sensação de desordem, como já foi dito, gera um efeito dominó e atrai marginais, afugentando cidadãos ordeiros. Dando aplicação prática a essa teoria das janelas quebradas, o prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, contratou William Bratton como comissário de polícia, como chefe de polícia lá da cidade de Nova York em 1994. E eles aplicaram essa teoria das janelas quebradas com o rigor máximo, chamada Operação Tolerância Zero. O foco dessa operação era a repressão a pequenos delitos, tanto dos delitos menores como dos delitos maiores. Mas como os delitos menores eram em maior abundância, em maior quantidade, eles promoveram a repressão direta a esses pequenos delitos. E cita-se como exemplo aqueles limpadores de para-brisa que ficam no sinal, aqui no Brasil tem muito, que não é que atuam sem autorização dos proprietários, do motorista, às vezes jogam até uma água suja, enfim, invadem o espaço daquele motorista que está ali no seu carro, os pichadores, os vândalos do metrô, adaptando aqui no Brasil também podemos citar os flanelinhas, que extorquem os motoristas que estacionam em espaços públicos, de estacionamento, enfim, foco também nesses pequenos delitos e ocupação dos espaços públicos pela polícia para gerar uma sensação de segurança. Exatamente como a teoria da tolerância, da teoria das janelas quebradas afirma, Aquela sensação de ordem, repressão dos pequenos delitos, sensação geral de segurança, tá? E como resultados estatísticos, eles obtiveram uma queda de 57% na criminalidade geral e uma queda de 65% nos casos de homicídio. Tá? E o que é que diz essa teoria? Qual a relação? É exatamente a aplicação prática dessa teoria. Quando você inibe pequenos delitos, você acaba inibindo, prevenindo delitos mais graves. Em razão exatamente desse efeito dominó. Quando você cria uma percepção de controle, de segurança, você acaba afugentando marginais. Cita-se, por exemplo, que nas abordagens policiais se capturava muitos indivíduos com mandado de prisão por homicídio, mandado de prisão por crimes mais graves, e passava para esses criminosos, uma sensação de controle, de organização, de ordem. E isso fez com que muitos desses infratores saíssem, fugissem da cidade de Nova York, causando, portanto, essa redução impressionante na criminalidade mais grave, embora o foco da Operação Tolerância Zero não fosse os casos de homicídio, mas indiretamente, como já foi dito, acaba atuando, refletindo também nos crimes mais graves. Então, trazendo para vocês aqui uma questão de 2025, uma questão recente, cobrada pela banca Sebrasp no concurso para delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará. A teoria da desorganização social, defendida por Robert Park e Ernest Burgess, atribui o incremento da criminalidade nas grandes cidades
a debilidade do controle social informal, a desordem e a falta de integração e sentimento de solidariedade entre seus membros. A teoria da anomia, proposta por Robert King Merkel, vamos responder logo essa primeira, né? A teoria da desorganização social. Nós vimos que a escola de Chicago também ela é um guarda-chuva que abrange diversas teorias, tá? E por isso mesmo ela também é chamada de teoria da desorganização social. Às vezes teoria ou Escola de Chicago, Teoria da Ecologia das Cidades, ou Ecologia das Cidades, ou Teoria da Organização Social, todas fazem referência, tá, à Escola de Chicago e aqueles estudos que a gente já abordou anteriormente sobre a ocupação dos espaços urbanos e essa relação entre os espaços urbanos, essa ocupação e o controle da criminalidade. Então, está correta essa questão, não é? A teoria da desorganização social, sim, atribui ao aumento da criminalidade à debilidade do controle social informal, a essa desordem e essa falta de solidariedade entre os membros. Lembra-se que eles falam da questão da alta mobilidade dos imigrantes, da questão da ausência de laços comunitários, pessoas que não conversavam, que não interagiam, essa ausência de sentimento de comunidade dos membros e essa desorganização social que eles atribuem à pobreza, a ausência também das agências, de fortes agências de controle social informal, igreja, escola, religião, clubes, enfim. Isso tudo causa uma desordem social, uma desorganização social, e isso sim é causa da criminalidade. E por isso mesmo, ainda que aquelas pessoas que residissem ali se mudassem, outras que vinham e essa situação permanecia a mesma. Então havia um diálogo, uma relação direta entre aquele espaço urbano com essas características e as taxas de criminalidade. Essa questão está correta. A teoria da anomia proposta por Robert King Merton pressupõe que o comportamento criminoso é resultado da ausência de normas sociais e morais em contexto de desorganização cultural. Essa primeira parte está correta, né? A teoria da anomia proposta por Merton fala e ela complementa a teoria da anomia de Durkheim, mas elas falam nessa questão de conflito ou ausência de normas ou conflito, um ambiente de perturbação, geralmente em momentos históricos de grande transformação social, que criam esse ambiente de ausência de um norte, de valores, de normas a ser seguidas. As pessoas se sentem desnorteadas em relação a essa bússola moral, tá? Num ambiente de desorganização cultural. Sem considerar a estrutura de oportunidades legítimas e a tensão entre meios institucionalizados e fins culturais. Não. A teoria da anomia de Merton, na verdade, foca, ela complementa a teoria de Durkheim, ela faz uma adaptação, na verdade, exatamente para considerar que a estrutura de oportunidades legítimas seria insuficiente e essa tensão entre a ausência de oportunidades legítimas e o sonho americano de acumulação de riquezas e bens, o status social, acaba criando essa tensão, tá, entre os meios que existem e os fins culturais buscados e acaba resultando em criminalidade. Então, essa questão está errada porque a teoria da anomia considera sim essa questão da estrutura de oportunidades legítimas e a tensão entre meios institucionalizados e fins culturais. Então, a segunda está errada em razão dessa segunda parte da afirmação, né, não ser verdadeira. 3. A teoria da rotulação social, Labeling Approach, sustentada por Howard Becker e Edwin Lemert, desloca o foco do ato desviante para a reação social, compreendendo o desvio como resultado de um processo interacional que estigmatiza o indivíduo, potencializando o desvio secundário. Correto. A gente viu na teoria da rotulação, né, exatamente que eles não buscam entender a causa, as raízes do primeiro comportamento desviante. Eles focam o estudo na reação das agências de controle social formal, polícia, Ministério Público, Justiça, como isso ocorre, como essas agências selecionam esses indivíduos que serão rotulados como criminosos, tá? E eles definem também o desvio como resultado desse processo interacional entre criminoso, vítima e essas agências de controle, e afirma que esse processo de julgamento e rotulação do criminoso
como tal, estigmatiza esse indivíduo e acaba iniciando ele nas carreiras criminais, potencializando, portanto, o desvio secundário. Está correto essa assertiva. Letra 4. A teoria das janelas quebradas, defendidas por Wilson e Kelly, parte do pressuposto de que a tolerância a pequenos sinais de desordem e incivilidade em espaços urbanos favorece o aumento da criminalidade, legitimando práticas de controle imediato e repressivo. Está correto, né? A teoria das janelas quebradas, como já foi dito, parte do pressuposto de que essa tolerância a pequenos delitos, a pequenos sinais de desordem e civilidade em espaços urbanos, favorecem sim o aumento da criminalidade. É aquela questão da progressão criminosa. A ausência de coibição sistemática de pequenos delitos, não é, acaba resultando na prática de crimes mais graves. E isso, portanto, legitima políticas criminais de controle imediato e repressivo logo nas raízes, logo após a prática desses pequenos delitos. Então, a assertiva correta, letra C, apenas os itens 1, 3 e 4 estão certos. Mais uma questão do ano de 2025, por prova da Polícia Federal, Banca Sebrasp, a respeito das teorias sociológicas da criminologia, julgue os itens seguintes. Segundo a teoria das janelas quebradas, desenvolvida por Jamie Wilson e George Kelly, há uma relação de causalidade entre percepção de desordem e o aumento da criminalidade, o que sustentaria a necessidade de o Estado reprimir de forma imediata as pequenas infrações a fim de prevenir a prática de delitos mais graves. Perfeito. Questão correta. A expressão crime colarinho branco, white collar crime, foi desenvolvida para se referir às condutas criminosas praticadas por indivíduos de alto status social no exercício de suas atividades profissionais, rompendo com a ideia equivocada e largamente difundida de que a criminalidade seria um fenômeno restrito a classes economicamente desfavorecidas. Correto? O primeiro a utilizar a expressão, ou um dos primeiros, né, foi Sutherland, e ele proferiu uma palestra na Associação Americana de Sociologia. Ele foi um dos primeiros a falar sobre esses crimes do colarinho branco, e ele define exatamente esses crimes do colarinho branco como praticados por esses indivíduos de elevado status social no exercício de suas atividades profissionais. E Sutherland defende que, ao contrário do que muito se difundia na época, a criminalidade não está relacionada à pobreza, mas com a sua teoria da associação diferencial. Tanto rico como pobres praticam atividades delitivas com base na associação com as pessoas com as quais ele convive. Se essas pessoas com as quais eles convivem têm mais definições favoráveis ao crime, esse indivíduo, seja pobre ou seja rico, tem uma probabilidade maior de praticar crimes. Se ele convive com maior intensidade, com maior proximidade, maior parte do tempo, com pessoas que apresentam definições desfavoráveis ao crime, tanto o indivíduo pobre como o indivíduo rico, ele não vai cometer crimes. É basicamente a teoria da associação diferencial, que o crime é aprendido com aqueles indivíduos que circundam o meio social do infrator. Então, essa questão também está certa. E agora nós vamos tratar da prevenção da infração penal no Estado Democrático de Direito, prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Prevenção do delito. O que é prevenção do delito? É um conjunto de ações que visam evitar a ocorrência do delito. A doutrina costuma classificar a prevenção entre direta e indireta. A indireta seria o conjunto de ações que visam atingir as causas possíveis do crime, próximas ou remotas, atuando no indivíduo para moldar a sua conduta ou meio social, para melhorar a qualidade de vida da população. Exemplo: educação, cultura, esporte, emprego, medidas sociais. Já a prevenção direta é voltada para o crime em si, informação ou depois de consumado. E se traduz em investimento em polícia ostensiva, aparelhamento da polícia judiciária, repressão jurídica, etc. Mas a principal classificação da prevenção do delito é essa que vos apresento agora: classificação primária, secundária e terciária. Tá? A classificação primária seria anterior ao delito e atua sobre toda a sociedade. Como exemplos de medidas de prevenção ao delito: primária, educação, emprego, fomento aos esportes, cultura, etc.
Prevenção secundária, ela atua na iminência do delito acontecer. Ela atua sobre grupos sociais específicos, mais vulneráveis, e situações de risco, ou seja, os hotspots. E podem consistir em instalação de câmeras de segurança, ação policial, policiamento preventivo, vigilância, rondas, controle de acesso, entre outras. E por fim, temos a prevenção terciária, que ocorre após o crime estar consumado e atua individualmente sobre o criminoso preso, condenado, e traduz-se em técnicas de intervenção e ressocialização para evitar a reincidência. Então, basicamente, a prevenção primária atua sobre toda a sociedade e tenta atingir aquelas raízes, né, remotas do comportamento delitivo, educação, emprego, esportes ou cultura. A prevenção secundária atua sobre grupos sociais mais vulneráveis na iminência do delito acontecer, em hotspots, chamados pontos quentes, né? E tenta evitar um delito que está na iminência de acontecer ou a ser praticado por grupos mais vulneráveis, grupos sociais onde a criminalidade é maior, né? Com a instalação dessas medidas de prevenção. E a terciária após o crime consumado e atua exatamente sobre o indivíduo que cometeu o crime, o criminoso preso com técnicas de intervenção e ressocialização. Modelos de reação ao delito. Modelos de reação ao delito são os programas políticos criminais escolhidos pelo Estado para controlar a criminalidade por meio da política criminal e do direito penal. Tradicionalmente, a doutrina aponta três modelos principais: o modelo dissuasório, o modelo ressocializador e o modelo integrador, também chamado modelo restaurativo. Alguns autores, como Antônio Garcia Pablo de Molina, mencionam ainda um quarto modelo, o modelo de segurança cidadã. Primeiro modelo, dissuasório. A ideia central é que a pena se previne pelo medo. O foco está na punição e no castigo. Se baseia-se na racionalidade. O indivíduo calcula o custo e o benefício e se a pena é alta e certa, ele escolhe não delinquir. Tá? Os protagonistas do modelo dissuasório são o Estado e o criminoso. Tá? A analogia: o modelo dissuasório funciona como uma multa de trânsito em um radar ostensivo. O motorista reduz a velocidade não por consciência social, mas estritamente para evitar o prejuízo financeiro, ou seja, o castigo. Tá? Nesse modelo dissuasório, a vítima e a sociedade são meros espectadores. Modelo ressocializador. Para esse modelo, a ideia central é a reinserção social do infrator. O crime é visto como uma falha na socialização do indivíduo, tá? E o delito não é um mal a ser punido, mas um problema a ser corrigido com assistência estatal, tá? Ela atua exatamente sobre o condenado para evitar a reincidência, ou seja, após a ocorrência de um crime. Também é chamado a prevenção terciária, né? Após o crime ter ocorrido, como a gente já viu na nossa classificação anterior. Nesse modelo, a sociedade passa a ser importante para acolher o egresso, mas a vítima continua em segundo plano. Exemplo prático do modelo ressocializador: oficinas de trabalho durante a execução da pena e cursos profissionalizantes dentro dos presídios. Temos o terceiro modelo, o modelo integrador, também chamado restaurativo, onde a ideia central é restaurar o conflito e reparar o dano. Tem como foco reparar o dano e pacificar e promover a pacificação social. Busca restabelecer a situação anterior ao crime. Ela substitui a imposição da dor, né, do castigo, pela busca do consenso, através da mediação e conciliação entre o autor da infração e a vítima. Né? Nesse modelo, há um protagonismo tanto do Estado, do delinquente, mas também da vítima. Dentre esses três modelos, o modelo integrador, a vítima, nesse modelo, a vítima ganha uma voz ativa. Foca na solução real do conflito e não apenas na aplicação da norma fria da lei. Exemplo prático: as audiências de conciliação e transação penal em casos de lesão corporal de natureza leve. E por fim, Antônio Garcia Pablo de Molina, como ele é um clássico da criminologia, tá? Eu preferi incluir esse quarto modelo, embora, como regra, se cite apenas aqueles três modelos anteriores, tá? Mas também Molina fala nesse modelo de segurança cidadã que a ideia central seria um punho de ferro e seria marcado pelo sentimento de insegurança e pelo medo generalizado da população.
Esse modelo seria marcado pelo uso da pauta criminal para ganhos políticos, focando na delinquência de rua, ignorando crimes de colarinho branco. Segundo Molina, esse modelo também seria pautado pelo rigor excessivo e revalorização do caráter aflitivo da pena e desprezo por garantias fundamentais. Segundo Molina, os interesses da vítima seriam exaltados apenas para justificar o endurecimento das leis neste modelo. E agora uma questão de 2022 da Banca Sebrasp, na prova da Defensoria Pública do Estado do Pará. A justiça restaurativa, como modelo de reação ao crime, se adequa ao modelo integrador. Como já foi dito, esse modelo de justiça restaurativa, o modelo integrador, que a gente já abordou, a ideia central é restaurar o conflito e reparar o dano. E nesse modelo, tá, a vítima ganha voz ativa exatamente porque se tenta realizar a pacificação social, restaurando a situação anterior mediante conciliação entre vítima e infrator e reparação do dano. Então, o modelo de reação ao crime que promove essa justiça restaurativa, de restaurar o momento anterior ao crime, é exatamente o modelo integrador. A resposta é letra E. Então vocês associem modelo integrador a modelo de justiça restaurativa. Também 2025, Sebrasp, prova da Polícia Federal. O modelo ressocializador tem como finalidade o restabelecimento do status quo antes dos envolvidos no conflito criminal, priorizando a composição de interesses entre as partes e reparação do dano causado à vítima. Esse é exatamente o modelo integrador, né? O modelo da justiça restaurativa, modelo integrador e não ressocializador, que foca na ressocialização do criminoso após o cometimento do crime. Então, essa questão está errada. Como expressão do modelo restaurador, a justiça restaurativa caracteriza-se pelo formalismo procedimental e pela transferência da responsabilidade pela solução do conflito à figura do mediador, que exerce função decisória. Veja bem, o modelo restaurador, né, da justiça restaurativa, caracteriza-se pelo informalismo procedimental, tá? Ele preza pelo informalismo nas audiências de instrução, né? O procedimento de juizados especiais criminais, por exemplo, é menos formal do que o formalismo do procedimento comum, tá? E a solução do conflito não é para a figura do mediador. A responsabilidade, o mediador, ele tenta facilitar essa mediação, não é? Ele é um facilitador para que a solução venha das próprias partes. As partes consigam solucionar o conflito, tá? O mediador, nesse caso, ele não exerce função decisória. Ele facilita, ele media um acordo entre o infrator e vítima e não dita funções decisórias. Portanto, a questão está errada. E para finalizar a nossa revisão, temos agora a criminologia ambiental, que é um ramo da criminologia que estuda o crime e a vitimização a partir do espaço físico, analisando como a configuração do ambiente gera oportunidades criminosas e como a gestão desses espaços pode prevenir delitos. O foco da criminologia ambiental é a redução de oportunidades por meio do mapeamento e da reorganização do ambiente. As principais teorias da criminologia ambiental são a teoria das atividades rotineiras, a teoria da escolha racional ou da opção racional, a teoria do padrão criminal e a teoria da oportunidade. Três dessas teorias, a teoria das atividades rotineiras, a teoria da escolha racional e da oportunidade, nós já analisamos quando abordamos os modelos explicativos do comportamento delitivo, segundo a classificação de Molina, lá dentro dos modelos clássicos e neoclássicos. Então, a gente só vai fazer uma breve referência a essas teorias. Teoria das atividades rotineiras, a gente já mencionou, o triângulo da oportunidade. Para que o crime ocorra é necessário a presença de três elementos que devem convergir no tempo e no espaço, ou seja, o agressor provável, o agressor motivado por ganância, necessidade ou patologia a praticar o crime, um alvo adequado, a pessoa, objeto valioso e vulnerável, e a ausência de guardiões, a falta de vigilância, que pode ser a falta de um policial, a falta de uma câmera ou até a falta de um vizinho atento, tá? Como exemplo prático, um celular deixado sobre a mesa de um café lotado, enquanto o dono vai ao banheiro
atrai o furtador, ou seja, o agressor motivado. Tá? Então, a teoria da escolha racional, a gente também já chamamos de teoria da opção racional. Tá? Aqui o criminoso é um administrador de riscos e o processo de decisão dele envolve também a avaliação do ambiente, a vigilância, a vulnerabilidade e a proporção entre riscos, entre custos e recompensas. Tá? Se o ambiente sugere que a chance de ser pego é baixa e o lucro for alto, ele opta pela conduta ilícita. Como exemplo, um assaltante escolhe a casa com o muro mais baixo e sem cães, pois o custo do esforço de ser pego é mais baixo em relação à recompensa, lucro econômico com os bens subtraídos. Temos a teoria do padrão criminal, que trata exatamente da inteligência policial, e os hotspots. Essa teoria foca na identificação de padrões para ações de prevenção policial. Já que a gente está tratando, não é, de um concurso para o cargo de oficial da Polícia Civil, da Polícia Militar do Distrito Federal, não é, essa teoria é interessante. Já porque ela atua sobre os hotspots, sobre os pontos quentes, locais com grande concentração de incidentes. Tá? São considerados fatores temporais, horários e épocas específicas. Por exemplo, observação que o aumento de furtos ocorre em feriados em determinados locais. Identificar pessoas que sofrem o mesmo crime com frequência, as vítimas repetitivas, tá? Exemplo didático, analisar que roubos de carga ocorrem sempre na mesma curva de uma rodovia entre 2 e 4 horas da manhã. Isso gera um padrão que permite a intervenção policial direta. Por isso o nome teoria do padrão criminal, identificar padrões criminais. E a teoria da oportunidade, que defendida por Clark e Felson, cuja ideia central é que a oportunidade é a causa raiz de todos os delitos, tá? A oportunidade é específica para cada tipo de crime. Roubar um banco exige oportunidades diferentes de um crime cibernético. Evolução tecnológica. Novas tecnologias criam novas oportunidades. Tá? Transações via Pix geraram recentemente novos tipos de extorsões. Eles trabalham também com a prevenção criminal por meio da redução de oportunidades, com iluminações, grades, senhas, policiamento. Nesse caso, os índices criminais caem bruscamente. E um termo relevante para a teoria da oportunidade é a prevenção situacional. Mudar o ambiente para que o crime pareça difícil, arriscado ou pouco lucrativo. Então, são as 4 teorias abrangidas pela criminologia ambiental, que o que vocês têm que entender é que ela analisa, né, a relação entre a criminalidade e a gestão dos espaços físicos, visando diminuir as oportunidades criminosas por meio da gestão desses espaços. E chegamos aqui ao final da nossa revisão. Eu espero ter ajudado vocês a revisarem, né, os principais temas. Não, como eu já disse no início, não conseguimos abordar tudo. Se trata de uma revisão, o tema de criminologia é muito grande. Tentamos seguir a orientação do edital e das questões que são pedidas, né, pela banca organizadora, no caso o Sebrasp. Eu desejo a vocês muita sorte, estou à disposição para qualquer tipo de contato, qualquer dúvida. Pretendo corrigir a prova, se Deus permitir. Se Deus permitir que caia alguma questão que a gente rememorou, também vou ficar muito feliz, mas ainda que não caia, isso serve como aprendizado para o futuro, para os próximos concursos, para a vida, tá? É um tema muito interessante, criminologia. E eu deixo vocês com essa frase de Bernardinho, uma pessoa, um grande vitorioso que eu admiro muito, tá? Ele tem um livro muito interessante sobre a sua trajetória no vôlei, sobre a sua trajetória de vida. E ele afirma que a disciplina é a ponte entre metas e realizações. Então, quando vocês estabeleceram a sua meta, a meta de vocês que é passar em um concurso público, para vocês realizá-las, vocês precisam de muita disciplina. Eu acho que é a chave de tudo. E o que significa disciplina? Disciplina é seguir o planejamento que vocês seguiram, independentemente das dificuldades, das intempéries. Não é fácil para ninguém. Então, mantenha a disciplina, mantenha a organização, mantenha um planejamento, mantenha o foco. Sejam disciplinados, não deixem que outras circunstâncias, né, externas atrapalhem o foco de vocês. Sigam o planejamento, sigam a disciplina, que tudo vai dar certo. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.